Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, 1 Reis, capítulo 12, Roboão causa separação entre as tribos. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu ali para o fazerem rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebate, achando-se ainda no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, e Jeroboão habitava no Egito. E mandaram chamá-lo, e veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele disse: Ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E assim o povo fez. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, o seu pai, e quando ele ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles falaram, dizendo: Olha, se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhes, lhe falareis boas palavras todos os dias, e eles então serão os teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos tinham dado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e assistiam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que falou: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivias sobre nós. Assim lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo ao terceiro dia, e Roboão com o rei que havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho dos anciãos. E lhes falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor havia falado pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. 10 tribos seguem a Jeroboão. Vendo, pois, todo o Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tomou-lhe o povo e respondeu, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As 2 tendas de Israel. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou e o matou. Mas o rei Roboão se animou, subiu no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim e ao restante do povo, dizendo: Assim diz o Senhor:
Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um à sua casa, porque eu é que fiz essa obra. E ouviram as palavras do Senhor, segundo as palavras dele voltaram. E Jeroboão edificou a Siquém no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali, e edificou a Penuel. A idolatria de Jeroboão. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão o rei. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Veis aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan, e este feito se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar um bezerro. Também fez na casa dos altos e conquistou sacerdotes dos mais baixos no meio do povo, que não eram filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa dos filhos de Israel e sacrificou no altar queimando incenso. 1 Reis capítulo 13, um profeta prediz contra o altar. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá até Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar o incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Este sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: pegai-o! Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia trazê-la de volta a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. E o altar então se fendeu. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: roga a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como era antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem à minha casa, conforta-te, dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, não comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e nem voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi ele por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Um leão mata o profeta. E morava em Betel um velho profeta. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram ao seu pai. E disse-lhes o seu pai: para que
e por qual caminho ele se foi. E seus filhos lhe mostraram o caminho de onde foi o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: albardai-me um jumento. E albardaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus, e achou-o assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: sou. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, isso era uma mentira. Assim voltou com ele, comeu pão e bebeu água em sua casa. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar onde o Senhor lhe dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver ficou estendido no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e foram, e disseram na cidade onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à ordem do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Então disse aos seus filhos: albardai-me o jumento. E eles o albardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, levando-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e enterrar. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro, e pranteavam-no, dizendo: ah, meu irmão. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou aos seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está. Ponde os meus ossos junto aos deles, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor exclamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão seu mau caminho. Antes de todo o povo, tornou a constituir sacerdote dos lugares altos, e qualquer que queria consagrava sacerdote. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. 1 Reis capítulo 14, Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam quem és, a mulher de Jeroboão. E vai a Siló, e eis que está lá o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre esse povo. E leva contigo 10 pães
e bolos e uma botija de mel, e vai até ele, e ele te declarará o que há de suceder a esse menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o teu filho que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe ela: entra, mulher de Jeroboão, porque está disfarçada assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e dize a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: porquanto te levantei do meu povo e te pus por príncipe sobre o meu povo, ó Israel, e rasguei o reino da casa de Davi e o dei a ti, e tu não foste como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, destruirei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto escravo como livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que todo povo se acabe. Quem morrer dos de Jeroboão na cidade, os cães comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor disse: tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, o Deus de Israel, no meio de toda a casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia. Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá Israel como se agita canas nas águas, e arrancará Israel dessa boa terra que tinha dado aos seus pais, e o espalhará além do rio, porquanto fizeram os seus ídolos, provocando o Senhor a ira. E entregará a Israel por causa dos pecados de Jeroboão, o qual pecou e fez pecar Israel. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi, e chegou a Tirsa, e chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. E o sepultaram, e todo Israel o pranteou conforme a palavra do Senhor, a qual dissera pelo ministério de seu servo Aías, o profeta. Quanto ao mais dos atos de Jeroboão, como guerreou, como reinou, eis que está no livro das crônicas dos reis de Israel. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos, e dormiu com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. A impiedade de Roboão. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar. E 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome da sua mãe Naamá, amonita. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com seus pecados que cometeram provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagem de Aserá sobre todo alto outeiro e debaixo de toda árvore verde.
Havia também sodomitas na terra, fizeram conforme todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Ora, sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo, também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito, e em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos chefes da guarda que guardava a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda os levavam e depois os tornavam à câmara da guarda. Quanto ao mais dos atos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado aos seus pais na cidade de Davi, e era o nome de sua mãe Naamá Amonita, e Abias, o seu filho, reinou em seu lugar. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.